Vamos continuar com as relações métricas num triângulo retângulo. Nós paramos aqui no C ao quadrado é igual a vezes N. Agora vamos fazer mais uma comparação que envolve semelhança. Vamos ver aqui. Essas relações aqui elas simplesmente aparecem por causa da semelhança entre esses três triângulos. Então eu tenho que achar aqui qual razão eu vou ter que olhar para chegar na relação que eu quero. Vamos ver, A está para H, B está para H, assim como achei. Aqui, vamos fazer essa comparação aqui. H está para M, são lados correspondentes, certo? O H e M estão opostos ao mesmo ângulo. Então, H está para M, assim como N está para H. Assim como N está para H. Eu espero que você consiga ver a diferença entre o meu H e o meu N, certo? Então, multiplicando também em forma de proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu fico com H vezes H é igual a M vezes N. H vezes H, isso aqui não parece H. H vezes H é igual a H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Certo? Eu só olhei aqui, H está para M, assim como N está para H. Então, eu chego aqui na minha última relação métrica, que é a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, certo? O H é a altura, M e N são as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Essas são as 4 relações métricas principais, que é melhor guardar elas em palavras do que com as letras, né? Porque às vezes pode mudar alguns símbolos aí, daí talvez você pode não entender do que se está falando. E antes de fazer um exemplo, eu vou só resumir essas relações aqui, porque esse desenho aqui talvez tenha ficado muito confuso, então eu vou resumir elas aqui embaixo. Certo? Eu vou fazer um triângulo retângulo. Triângulo retângulo aqui. Ok? O triângulo ABC. Eu tenho a hipotenusa aqui de medida A. A hipotenusa tem medida A. Esse cateto tem medida C. Esse cateto tem medida B. Vou desenhar uma altura que tem medida H. E aqui está o ponto H. A projeção do cateto B sobre a hipotenusa tem medida M. A projeção do cateto C sobre a hipotenusa tem medida N. As relações métricas, então, são as seguintes. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Mais uma vez, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto, certo? Só eu tenho dois catetos, então vão ser duas relações que são correspondentes. E altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Agora o desenho está mais bonito. E lembrando que essas relações vêm da semelhança entre os três triângulos que eu tenho aqui. O triângulo ABC, o triângulo ACH e o triângulo ABH. Agora vamos ver um exemplo de uso dessas relações. Vou fazer aqui embaixo, vou desenhar aqui um triângulo retângulo, melhor. Esqueci aqui de marcar que tem um ângulo de 90 graus, né? Por isso que é um triângulo retângulo. E isso vale a pena ressaltar. Essas relações aqui são válidas apenas em triângulos retângulos, certo? E nem fazem sentido em outros triângulos, porque não existe hipotenusa e catetos em triângulos que não são retângulos. Mas enfim, agora voltando aqui para o exemplo. Ops, vou fazer um triângulo retângulo aqui. Ok? O triângulo ABC. Aqui assim está a altura. A altura tem uma medida H. Esse cateto tem medida C. Esse cateto tem medida B. Aqui tem medida N, esse pequeno segmento aqui. Esse outro segmento tem medida 16. Aqui tem medida 16. E a hipotenusa toda tem uma medida 25. E aqui eu inverti as letras. Aqui devia estar o C e aqui o B. Então, aqui é B, aqui é C e aqui o ponto H. Aqui está o ponto H. E o que nós queremos é achar o valor das medidas desconhecidas, ou seja, achar B, achar C, achar H e achar N. Então, vamos ver as nossas relações aqui. É bem fácil achar o N, se você olhar para a figura aqui. Eu tenho que a hipotenusa inteira tem uma medida de 25, certo? Toda a hipotenusa, aqui é um ângulo de 90 graus, então esse lado aqui é a hipotenusa. Toda a hipotenusa tem uma medida de 25. Esse pedaço aqui tem uma medida de 16. Então, quanto que será que vai ter esse pedaço aqui? Quanto será que vai medir N?
Bom, é o que vai faltar para 25, né? 25 menos 16, isso é 9, então o n só pode medir 9. Ok? N é igual a 9 porque 9 mais 16 vai fechar 25, que é a hipotenusa inteira. Bom, agora que nós já sabemos a medida das duas projeções, certo? O n é a projeção do C sobre a hipotenusa e o 16 é a projeção do B sobre a hipotenusa, nós podemos achar a altura, né? Porque a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, vamos usar essa fórmula. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. É igual a m vezes n. Então, a altura ao quadrado é igual. O m, no caso, seria aqui a projeção do B, né? Então, seria 16. O n é igual a 9. Certo? Esse quadrado aqui passa para o outro lado, tirando a raiz quadrada. Então, vou ficar com h é igual a raiz quadrada de 16 vezes 9. E a gente não precisa colocar um mais ou menos aqui na frente, porque não existe medida negativa, né? Então, a gente só considera a raiz quadrada positiva. Nós sabemos as nossas propriedades das raízes, que nós podemos separar isso aqui, porque nós temos uma multiplicação. Então, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 9 é 3, 4 vezes 3 é 12. Então, a altura tem uma medida 12. H é igual a 12. Agora, nós vamos achar os dois catetos que estão faltando, o B e o C. E para isso, nós vamos usar essas relações aqui. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, vamos lá. Vamos começar pelo cateto C. Cateto ao quadrado, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre a hipotenusa. Então, C ao quadrado é igual a hipotenusa é 25 e a projeção é 9, então 25 vezes 9. Esse quadrado passa para o outro lado tirando a raiz quadrada, então C é igual a raiz quadrada de 25 vezes 9. Nós podemos separar essas raízes porque é uma multiplicação, então isso é a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3, 5 vezes 3 é 15. Então, C tem medida 15. E agora nós podemos achar o B, né? Nós podemos achar o B usando essa fórmula aqui, se você olhar, porque agora a gente sabe o C, a gente sabe a hipotenusa e sabe a altura, então só falta o B. Mas vamos usar essa fórmula aqui que vai ser mais simples, né? Depois de um certo ponto eu posso usar várias relações para calcular uma determinada medida, mas nós sempre vamos pela relação mais fácil. Então, B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do B sobre a hipotenusa. B ao quadrado é igual a 25 vezes 16, certo? 16 é a projeção do B, a sombra que o B faz da hipotenusa. E aqui a hipotenusa é 25. Esse quadrado passa para o outro lado tirando a raiz quadrada. B é igual a raiz quadrada de 25 vezes 16. Como é uma multiplicação, nós sabemos nas nossas propriedades das raízes que dá para separar as raízes. Raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 16 é 4, 5 vezes 4, aliás, é 20. Então, B é igual a 20. Era isso por esse vídeo, eu espero que você tenha entendido as relações nos triângulos retângulos. Mais uma vez, lembrando que essas relações só são válidas em triângulos retângulos. E até o próximo vídeo, então, onde nós vamos ver o Teorema de Pitágoras, que é uma consequência dessas relações e é talvez uma das fórmulas mais importantes de toda a geometria. Então, até lá!